mestrado em Engenharia Civil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutorado em Engenharia Civil pela COP, Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professor titulado na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde leciona na graduação de disciplinas de Mecânica do Solo, Geotecnia, de Fundações e Obras de Terra. Tem experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em Geotecnia, atuando principalmente nos seguintes temas: Geotecnia, rodoviária, obras de terra, infraestrutura urbana, área de risco a escorregamento de terra e geologia de engenharia. Atualmente desenvolve pesquisas aplicadas nas áreas de contenção, estabilidade de talude, mapeamento de áreas de risco e barragem de rejeito. Atua em consultoria especializada. Ok. Bom dia a todos e a todas. Um prazer estar aqui com vocês, alguns colegas de outras jornadas, né? Que estão aqui também prestigiando. Enfim, sejam todos bem-vindos. Eu tenho uma missão aqui de apresentar um tema relacionado exatamente a essa temática, né, das áreas de risco. Um tema que, na verdade, demandaria um tempo bem maior, como já colocou aqui a professora anterior, mas esse tipo de curso é muito válido, tá? Porque, na verdade, a gente apresenta uma série de questões, traz uma série de conceitos, e isso, com certeza, contribui e desperta até para a gente buscar mais elementos e mais informação. Então, é uma oportunidade, talvez, para a gente trazer o tema e, eventualmente, vocês demandarem aí, talvez, um curso, talvez, com maior duração, e que a gente possa desenvolver até melhor, né? O assunto aqui, barragens, é um assunto que está muito hoje na mídia, né? Nós estamos sendo solicitados aqui mesmo, semana passada, a Polícia Civil mesmo fez uma reunião conosco sobre barragens aqui na região, né? Para apoio à perícia, enfim. É um tema que está recorrente, está na mídia a todo momento, então ele se colocou aí oportuno para ser trazido nesse curso, que na verdade tem o propósito de mapeamento de riscos, um aplicativo, mas é um tema que se insere dentro desse contexto. Então, eu vou procurar apresentar aqui, eu poderia buscar alguns pontos e detalhar mais a discussão em relação a alguns pontos. Eu optei por fazer uma apresentação mais genérica, mais conceitual, genérica, porque eu acredito que é uma informação que, apesar de estar sendo muito, aí, vamos dizer, badalada, né, pela imprensa, a mídia toda, mas as pessoas têm desconhecimento. Eu mesmo tenho ficado muito incomodado com entrevistas que eu vejo, enfim, às vezes as pessoas se aproveitam dessa oportunidade até do momento delicado, né, enfim, eu acho que há muita distorção de informação, muito má interpretação das coisas, e aí eu vou procurar dar minha contribuição aqui dentro desse contexto, né? E nós estamos aqui num estado, Minas Gerais, então é que está, não só pelos acidentes recentes, mas já é um estado tradicional de muitas demandas na área de barragens, né? Aqui principalmente muito ligado à indústria, como o Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro, mas a questão da mineração é muito forte em Minas Gerais, e aí a gente tem esse assunto bastante requisitado. Eu destaco aqui esse jornal nessa minha introdução. Eu sou assinante da Folha. Lá no dia 19 de novembro foi manchete, destaque, né? Primeira Folha, página superior toda, destacando o número grande de barragens sob risco, né? E esse assunto está sendo cada vez mais avolumado, né? As empresas, em geral, estão solicitando avaliações. Nós aqui mesmo estamos sendo demandados por uma consultoria grande a nível nacional, avaliações, todos estão correndo atrás, vamos dizer assim, do tempo perdido em relação aos seus cadastros, os seus inventários, seus levantamentos diagnósticos, enfim. Esse problema dos acidentes recentes, isso vai ser um marco que vai agora exigir que todos envolvidos com o tema tenham uma dedicação muito maior a essa questão. Então, no dia 19 aqui, como curiosidade, um grande destaque sobre o assunto risco. Não imaginava o próprio jornal que logo depois, poucos dias depois, né,
25 de janeiro, nós tivéssemos aí o maior acidente de barragens, que foi esse último aí de Brumadinho. Então, a minha abordagem aqui, eu vou passar em alguns pontos, né, alguns conceitos iniciais para o entendimento. Quero falar um pouquinho sobre concepção e a construção, né, detalhes construtivos, os riscos envolvidos, né, e o ponto que eu acho que é principal, que é o controle de segurança. Quais são os procedimentos, né, que nós vamos trabalhar para garantir segurança dessas obras, né? Então, como conceito inicial, a ideia de barragem, né? Barragem é um barramento, é uma estrutura construída, artificial, vamos dizer assim, construída pelo homem, artificial. Não é uma questão natural. Um lago que se faz uma escavação, acumula água, não necessariamente tem uma barragem. A barragem é um barramento geralmente transversal para fazer um fechamento e vai se acumular a montante para dentro líquido. Tá? Esse é um projeto de minha autoria na Mata do Cambeck, talvez desenvolvido em 1994 para a Cesama, que nós fizemos um fechamento aqui de uma topografia no sentido de haver um acúmulo de água aqui para poder captar um abastecimento localizado. Aqui em obra, só para aproveitar a ideia do conceito, o barramento é geralmente feito de solo, de terra, pode ser feito de concreto, grandes obras, vales muito fechados, pode ser feito de concreto, e também grandes obras podem ser feitas com uso de pedra, chamado enrocamento, né? Então, pedra, terra, concreto, mas principalmente é feito de terra, e o ideal é fazer só de terra, que é mais barato, mais econômico, mais viável, ainda que sejam estruturas muito grandes, mas a ideia é fazer só de terra. Agora, como? Uma terra que seja compactada, uma terra, na verdade, selecionada para lama jazida, uma terra de boa qualidade, material argiloso, de boa qualidade, compactado devidamente, o terreno preparado para receber esse barramento, compactado, e procedimentos para evitar a percolação da água, a infiltração, a passagem da água pela estrutura. Nesse projeto aqui, que eu considero um projeto simples, de pequena monta, né? Eu optei por fazer aqui um talude de montante impermeabilizado com uma argamassa de cimento, uma tela de galinheiro, uma tela simples, uma argamassa, que na verdade não estanca totalmente não, a água pode eventualmente passar um pouco. Vão haver trincas, vai passar um pouco. Na verdade, eu aproveito para passar esse conceito. Toda barragem é esperado que passe água por ela. Isso não é novidade, enfim. Nós não conseguimos, dificilmente vai se conseguir fazer uma barragem que a estrutura não vai passar água por ela. Se for de concreto, aí talvez não, né? Mas todas as barragens, né, 95%, 99% das barragens, vai ter que trabalhar essa questão da passagem da água. Então, barragens nós vamos estar construindo por diversas finalidades, temos interesse nas barragens para reservatório de captação de água para abastecimento público, regularização de vazão de rios, como hoje é o papel aqui da Chapéu d'Uvas e Juiz de Fora, as barragens para hidroelétricas, essas são famosas, antigas, né? Aliás, as pessoas pensam em barragem há um tempo atrás, hoje o conceito mudou. Nesses últimos anos a ideia é diferente, mas uns anos atrás, quando se falava em barragem, as pessoas tinham muita ideia de uma hidroelétrica. Uma hidroelétrica, as barragens das hidroelétricas, como Itaipu e tantas outras, né? Então muitos foram conhecer as barragens de rejeito agora, recentemente. As pessoas não conheciam essa temática. Eu sou professor de barragens dentro da disciplina de obras de terra há muitos anos, né? Comecei nessa disciplina em 1996 e sempre, assim, o alunado sempre com uma ideia também muito específica, né? Hoje esse alunado que vai agora fazer disciplina já chega com uma visão totalmente diferente, porque realmente veio à mídia essa questão. Então, barragens também de rejeitos que geram lagos para deposição de materiais. Nós estamos com um problema aqui de formatação, eu tinha corrigido e não foi suficiente, mas eu explico. Nós temos como material retido nas barragens, principalmente água, né? Que eu estou chamando de água bruta, que é proveniente de cursos d'água, rios, ribeirões,
então eu posso fazer um barramento para reter essa água, né? E posso ter outros líquidos. Os outros líquidos são aqueles geralmente gerados pela indústria ou mineração. Então a indústria e mineração gera líquidos que devem ser feitos barramentos, barragens para acúmulo desses materiais, né? Então nós vamos ter aí os rejeitos, né? Diferente da água, que é um material natural que está em circulação, que tem lá seus sedimentos e alguma, talvez, contaminantes, alguma sujeira, alguma coisa, mas o rejeito, ele é um material que tem uma presença de materiais inconvenientes ao meio ambiente, né, se colocados expostos, né, que vai nos criar uma série de dificuldades. Então, esses rejeitos, eles podem ser, ter uma quantidade de sedimento menor ou maior. Se tem menos sedimento, que é a parte sólida, se tem menos sedimento, o líquido é bem fluido. Se tem mais sedimento, ele pode ter uma consistência de lama. Daí surge a questão da lama, é um líquido que tem muito sedimento junto, então forma aquele material que pode ser até pastoso, enfim. Então, nesse contexto das barragens, nós vamos estar retendo água ou rejeito. São dois cenários diferentes, que às vezes as pessoas ficam misturando assim, enfim. Água e rejeito são situações diferentes. Está aqui a água de azul, o rejeito aqui de laranja. O dano potencial associado, que é um ponto importante na avaliação de riscos nessa área, ele naturalmente vai ser diferente, tá? Então, esse dano potencial associado é um item que vai nos interessar bastante no que diz respeito às barragens, né? Ele diz respeito às possíveis consequências geradas pelo rompimento. Então, esse é um fator que a gente vai ter que avaliar em barragens. Esse dano ele vai ser classificado, vai ter padrões baixo, médio e alto, né? E aqui é que nós vamos identificar o tratamento que nós vamos dar às barragens. Então, a Lei 12.334 de 2010, ela classifica, né, e se baseia principalmente na questão da perda de vida humana e o impacto econômico, social e ambiental que vai haver em função da ruptura da barragem. Então, esse enquadramento é importante, no caso, para qualquer tipo de barragem, né? Qualquer tipo de barragem nós vamos estar enquadrando e identificando, procurando identificar o dano potencial associado. Em se tratando de rejeitos, eu vou aqui destacar um pouco, porque na verdade as barragens que retêm água, que são as clássicas, né, as barragens para reservatório, elas são menos problemáticas. São menos problemáticas porque o líquido retido é água. Temos também problemas, porque numa ruptura de uma barragem, de um reservatório, há um grande volume de água que pode romper rapidamente, e isso também vai nos trazer uma série de inconvenientes. Mas não tenha dúvida que o rejeito é muito mais impactante, o dano é muito mais alto, né? Por quê? Porque vai ter uma consequência de perda de vida humana e consequências ambientais, econômicas, muito maior, né? Então eu aqui também vou conceituar cada uma dessas duas situações. Por exemplo, a da indústria. Aqui eu tento trazer um caso aqui de Juiz de Fora, que está publicado, né, está público no Google Earth. Eu tirei essa imagem ainda nesses dias, uma barragem de uma indústria química. Então nós temos ali, eu destaquei com aquelas setas vermelhas, o barramento, a barragem, que é a estrutura, uma obra de engenharia construída para fazer uma retenção de líquido. O ambiente do reservatório, que no caso de rejeito industrial também deve se tratar para que evite infiltração e contaminação do subsolo. Então ela é uma barragem que tem todo o sistema de proteção para não haver infiltração no solo. E o que eu quero destacar aqui também, para que as pessoas comecem a compreender ou compreendam, é que esses rejeitos, por exemplo, aqui eu estou destacando da indústria primeiro, né? Eles são materiais que vão ter uma toxicidade grande, partículas dissolvidas em suspensão, metais pesados, reagentes, então tem toda uma química ali desfavorável, com certeza, né? Material altamente contaminante. Agora, o que é interessante observar é que o rejeito também da indústria, assim como eu vou comentar da mineração ainda um pouco, mas o rejeito da indústria, ele é um coquetel, né? Uma lama
que eu comentei ainda há pouco, mais fluida, menos fluida, mas essa lama então é um conjunto de água mais sedimento. Eu chamo de sedimento todas as partículas sólidas que estão ali. Aquela lama, tradicional lama. Lama é meio laranja, né? Aquela cor. Se você observar, ali tem água e tem ali alguns sedimentos junto. No caso aqui da indústria, geralmente sedimentos que tem ali elementos químicos dissolvidos, essa coisa toda, essa complexidade toda. Mas o que eu acho interessante observar, para que haja entendimento, é o seguinte: esse líquido, em forma de lama, ele é bombeado para a barragem, no primeiro momento. Com o passar do tempo, qual que é a tendência? O sedimento, que é pesado, que tem ali as partículas sólidas, decanta. Como se você pega um pouco de lama, põe dentro de um copo, você vai ver que com o passar dos dias, o sedimento vai para o fundo do copo e uma parte mais líquida vai ficar mais ao alto. Né? Processo de decantação simples. Então, nesse tipo de barragem, a barragem é a obra, né? Estou falando um pouco da característica do rejeito, que é o que nos preocupa, né? Esse material, com o tempo, ele decanta sedimento no fundo e fica o que a gente chama de sobrenadante. Esse líquido, mais em forma de líquido mesmo, que é altamente contaminante, mas que pode eventualmente ser tratado num sistema próprio de tratamento e lançado em córregos, rios e ribeirões, sem problema. Tá? Então, no final de um processo como esse, de barragem, na verdade, eventualmente você pode ter o lago todo ressecado, ou endurecido, ou só com sedimento no final. É interessante a gente pensar nisso, porque às vezes barragens de indústrias mais antigas, não há de se também ter uma preocupação muito grande com o rejeito, porque eventualmente é um tipo de rejeito que consolidou, e a barragem vai perder a vida útil dela no final, ficando ali aquele sedimento, aquele acúmulo de sedimento, material sólido às vezes, né? Não necessariamente líquido, quando você então termina e faz uma recomposição ambiental. Só para a gente ter essa ideia de rejeitos da indústria que são lançados. Aqui pode ser de qualquer indústria. Eu estou envolvido agora com algumas da indústria da proteína, frigoríficos, suínos, né? Todos aqueles dejetos, no início você tem ali um rejeito industrial, daquela indústria de frangos, por exemplo. Aí nós temos que ver qual que é a característica daquele rejeito. Eventualmente, não vou ter um processo de sedimentação como esse. Eventualmente vai ficar líquido por mais tempo, menos tempo, né? Então as indústrias vão produzir rejeitos diferentes, né? O da mineração, aqui realmente em Juiz de Fora, a gente até não tem um processo assim muito claro de mineração, mas se a gente pensar em algumas indústrias químicas aqui de Juiz de Fora, está envolvido em processo de mineração. Não é a mineração do local, não é feita a mineração em Juiz de Fora, mas o material que é trazido é processado, é beneficiado, né? Mas enfim, mas para a gente também ter esse entendimento, já que é uma questão aí que está criando, né, um grande alarde, o problema da mineração é que o material é extraído na jazida, ele é beneficiado, né, a um processo de separação do material nobre, que é o ferro, para você então retira uma percentagem, que é o mineral bruto, e o que sobra, né, é um rejeito, um material tratado com esse nome. Rejeito é uma palavra genérica que tudo que se rejeita que não serve, né? Então é um material que não possui valor econômico, né, e que passa a ter uma questão ambiental relevante. Então tem que ser acondicionado em condições, situações próprias, né? Essa indústria da mineração, ela, na verdade, a melhor forma de separar certos metais é com a presença da água. Então o que acontece é que na mineração, por exemplo, de ferro, como tem muito aqui em Minas Gerais, essas que romperam, a separação do material nobre, o minério de ferro, é feito através de água. Utiliza-se água, é o jeito mais barato de fazer o que a gente chama desse beneficiamento, essa separação. Então, se você está separando, pega o mineral em loco, beneficia ele e faz uma separação do ferro, sobra um resto. Esse resto tem água porque você usou a água na separação. Então, você vai ter a lama. A lama, que é o grande problema. Você tem uma lama como rejeito. Existem alguns processos que não trabalham com a água para separar, é o ideal. Se você não trabalha com a água para separar, vai sobrar um sedimento, um rejeito sólido, não em forma de lama. Agora, o problema é separar com a água, que é o mais conveniente, que é mais barato.
Então, a separação com a água gera lama em grande quantidade, porque essas produções, aí, essa mineração gera uma quantidade de rejeito muito grande. Então, esse material tem que ser depositado de alguma forma, né? Ela é depositada principalmente com objetivos econômicos, ou seja, a mineradora vai procurar, na verdade, fazer o processo que mais barato seja, né? Que menos custo tenha, né? Então, daí uma questão que eu vou colocar daqui a pouco, que vai desdobrar em problemas. Acidentes, que são desastres, e incidentes, que são acontecimentos imprevistos, em barragens de contenção de rejeitos já acontece há muitos anos. Isso não é um assunto assim novo, não. Nós temos aí no Brasil afora muitas barragens. Isso é uma obra corriqueira, né, da engenharia, a interesse da sociedade por elas, necessário. O problema é que agora, recentemente, nós tivemos 2 grandes acidentes, os maiores, né? E isso despertou uma questão assim para a gente ter um zelo maior, uma atenção maior. E quando se começa a estudar novas barragens, se tem uma atenção maior com algumas barragens que já estão construídas no próprio estado, como está se falando de Sabará, eu tive um aluno formado há vários anos que foi lá construir a barragem, eu tenho muitas fotos da construção. O que acontece é que agora, quando se faz um olhar mais cuidadoso e mais zeloso, se percebe que tem falhas e que tem ali embutido alguns índices de risco. Essa que é a questão que a gente está vivendo agora nesse cenário e que está trazendo uma grande discussão, e acho que até válido que faça uma discussão, mas enfim, chegamos numa situação delicada em relação a essas barragens. Então eu quis aqui trazer alguns conceitos, né, uma ideia geral, né, e agora eu queria comentar um pouco sobre concepção e construção. Alguns elementos, né, como eu me propus a fazer, sempre trazendo informações gerais, porque eu acho que apesar do curso ser aqui muito rápido, poucos minutos, a melhor forma talvez de abordar é abrir um cenário para se ter uma visão geral. Então, em termos de construção, o que precisa ser feito, né? A construção, aqui eu estou destacando inicialmente a questão do reservatório de água, não o rejeito, né? Nós temos reservatórios para água e rejeito. Então, voltando na questão da água, agora falando um pouquinho sobre obra, construção, concepção. Qual é a questão primordial? Barragem devem ser construídas em uma condição que faça uma impermeabilização, um barramento impermeável. Se você constrói algum barramento que vai percolar água numa quantidade maior do que aquela prevista quanto à estabilidade daquela barragem, nós vamos ter problema, num primeiro momento ou num futuro, ainda que seja lá na frente. Então, o assunto aqui é construção de aterro, qualidade na construção do aterro. Aqui mesmo em Juiz de Fora, regiões aqui, parte rural, né, as pessoas querem fazer algum barramento na área rural. Alguns anos eu lembro de Grama, tivemos aí alguns casos, né, tem muitos anos, enfim. Então o cidadão lá vai fazer uma barragem, talvez até para um açude e tal. Ele peca principalmente na hora de construir o aterro, porque não faz um aterro com qualidade. O processo de compactação do solo, né, que é necessário para fazer esse estanqueamento é geralmente insuficiente. Então essa que é a questão. Mas se garantirmos a condição de um aterro bem executado, apoiado num terreno também que não passe a água, né? Basicamente é isso, falando num português muito simples, se a água não passar num volume insatisfatório no aterro, não passar pelas laterais, não passar pelo fundo, nós vamos ter sucesso com essa barragem, né? Repito aqui, toda e qualquer barragem de terra, que é o principal tipo construtivo das barragens, vai conviver com passagem de água, sim. Tá? Vai conviver com a passagem de água. A questão é, eu preciso que passe uma quantidade que mantenha a estabilidade da barragem, né? Então, só um minutinho aqui, só para ilustrar, só um minutinho, olha só, aqui só um panorama de uma grande barragem, né? É uma obra, aqui no caso, extremamente extensa,
e o trabalho principal é esse, da compactação. Aqui nós temos areia, que é o chamado filtro, elementos internos que são construídos dentro da estrutura compactada de solo, porque a água que vai passar de montante, ela vai chegar em determinados elementos internos da barragem, e esses elementos vão escoar a água de uma forma estável. Porque às vezes você não tendo esses elementos internos, a água vai passar por todo o corpo da barragem e vai criar uma instabilização. Então você vai ver daqui a pouco, eu vou chegar lá na frente sobre o controle da segurança, que vocês estão vendo aí na mídia, está se escutando o tempo todo na mídia. O que falta às vezes é essa verificação sobre as condições de pressão dentro da própria barragem. Você quer fazer algum comentário? Não, então, eu estou dando uma ênfase, só um minutinho, eu estou dando uma ênfase primeiro no aspecto construtivo das de água, que basicamente você está vendo que a questão é você controlar, ter uma estrutura como essa aqui, olha, uma seção transversal, geralmente são trapézios, né? Tem a parte superior que a gente chama de crista, então nós temos ali uma estrutura de solo compactado, eventualmente com filtros internos e drenos internos, drenos de pé, que vão receber essa água de uma forma organizada, vamos falar assim, disciplinada, controlada, até para a gente ter esse controle e diminuir pressões, esforços internos. Então a ideia da barragem tradicional para reservatórios de água é isso que está sendo apresentado aqui. Eventualmente eu posso estar trabalhando com enrocamentos, pedras, mas sempre um meio, um centro impermeável. Repito, o mais impermeável possível, porque eu não consigo impermeabilização zero, eu não consigo com o solo fazer isso totalmente. No que se refere a rejeitos, o aspecto construtivo do rejeito, que está até mais sendo debatido, na verdade, os maiores acidentes têm sido nas barragens de rejeito, você vai talvez entender pelo que eu vou explicar aqui, por que é no rejeito que pega mais. Né? Nós temos mais risco associado no rejeito do que nas clássicas de reservatório de água. Em rejeito, como eu comentei ainda há pouco, a ideia seria a mesma. Construção de um barramento com solo adequado, escolhido, bem compactado, nos moldes tradicionais. A ideia é a mesma. Só que você vai ver que vai caminhar para uma outra situação. Eu vou explicar já já. Vai caminhar para um outro cenário. Eu vou até, se me permite fazer uma brincadeira, é aí que vai morar o perigo. Aí que mora o perigo. Nós não executamos a maioria das barragens de rejeito quando ligado à mineração, a gente foge desses conceitos tradicionais, clássicos. Os rejeitos da indústria até que trabalham geralmente o clássico. O aterro bem feito, compactado, com todos os padrões. Talvez a barragem de rejeito para uma indústria, posição de materiais químicos da indústria, tenha aspectos construtivos e de concepção semelhante ao de reservatório de água, em muitos casos. Mas tem um conjunto de barragens do rejeito que trabalham de outra forma, que eu vou comentar ainda há pouco. Então aqui só para ilustrar, uma barragem de rejeito, como eu comentei um pouquinho ainda antes, ela tem um volume geométrico que você vai preencher de líquido. Na verdade, você pode estar bombeando o sobrenadante, que é aquele líquido que sobra mais acima. Ela vai depositando sedimento no fundo e, na verdade, você tem um volume muito maior do que o volume geométrico. Eu brinco com os alunos lá. Se uma barragem tiver 1 milhão de metros cúbicos de capacidade, você vai lançar um rejeito em forma de lama. Se é de lama, talvez eu consiga colocar dentro de 1 milhão de metros cúbicos 3 milhões de metros cúbicos. 3 milhões cabe em 1 milhão? Sim, porque eu tiro um pouco de água, bombeio, trato, estação de tratamento e me cabe mais. Então a vida útil é maior do que o volume geométrico. E no final a barragem eventualmente ela fica toda com sedimento. Então ela tem a vida útil dela tranquila. Porque você no final finalizou ela talvez com sedimento. Ou não. Dependendo, você vai ter líquido sempre. Sempre. E aí você tem que fazer esse controle eterno. Né? Eterno. Aqui um exemplo também de uma barragem que eu tive a oportunidade de acompanhar. Então é uma foto nossa que nós fizemos, até uma foto aérea, mas foi é uma foto que nós solicitamos.
uma barragem de rejeito executada, o maciço da barragem está executado aqui, e aqui o reservatório todo impermeabilizado, olha só. Mantas, camadas de areia para drenar alguma água eventual que percolar, outra camada de manta borracha embaixo, um verdadeiro sanduíche ali para evitar e controlar eventualmente um vazamento. Então tem um ponto mais baixo aqui que eu posso estar controlando se tem ali algum furo, alguma questão dessa natureza. Agora, os resíduos da mineração é até um assunto que desperta muito, né, porque está realmente o principal aí chamando a atenção. O próprio resíduo, né, ele vai ter características muito diferenciadas. Na mineração, no processo de mineração, o resíduo é muito diferenciado e vai depender do beneficiamento que é feito do minério. Então, assim, em resumo, o que sobra daquele beneficiamento? Alguns sedimentos são muito finos, se assemelha aí a argilas, siltes, para quem conhece, muito fino, e alguns materiais são mais grosseiros, granulares. Então esse resíduo, ele às vezes é muito granular e ele apresenta boa resistência à ruptura. Então ele passa a ser um material que convida você a pegar o próprio resíduo e fazer o barramento. Né? Nós vamos ter o que a gente chama de alteamento. Você está vendo aí na mídia também. A ideia da barragem inicial e tem o reservatório. Quando esse reservatório, como eu comentei na boca, ele resseca aqui e consolida, qual que é a ideia? É utilizar o próprio resíduo que está sem a presença da água, que já está só o sólido. Eu pego só o sólido e compacto de novo uma nova barragem. Eu estou fazendo aqui um processo de alteamento. As barragens de rejeitos da mineração são muito alteadas. A da indústria nem sempre, costuma ser também, mas com técnicas clássicas de construção. O problema da mineração é que ao fazer o alteamento, eu uso o próprio material do resíduo. O próprio resíduo, aqueles materiais todos que sobram, eu uso para fazer o próximo aterro, um aterro em cima do outro aterro. E aqui nós temos algumas técnicas construtivas que eu posso estar fazendo dessa forma, alteamento a montante, que com as novas barragens, para ganhar mais altura e ganhar mais líquido, mais capacidade de reservação, elas vão sendo empilhadas umas sobre as outras para dentro do antigo lago. Essa é o alteamento a montante. Eu lembro do William Bonner no Jornal Nacional explicando isso, explicando a questão, como todo mundo repete o alteamento, e agora o governo proibindo o alteamento a montante. Porque eu posso fazer um alteamento que eu faço construção do lado de fora, seria o alteamento a jusante, ou eu faria aqui baseado num eixo, numa linha de eixo aqui, que eu iria levantar a barragem. Então a questão é, aquela lá é a técnica mais econômica e a técnica que tem mais risco. Então o setor da mineração opta principalmente por aquela. Ela tem muito mais risco. Você entende por quê? Você está trabalhando com material que você não tem tanto controle, não é um material nobre, você está colocando material em cima de material. Então o controle para você garantir os requisitos de segurança, né, que a gente chama de estabilidade, tem que ser são muito mais difíceis, né, e teriam que ser muito mais rigorosos. Então essa indústria não consegue acompanhar. Eu tenho que garantir um suporte para apoiar. Eu tenho que garantir que ela seja estanque, né, que passe o mínimo de água possível, e eu tenho que ter uma qualidade boa de resistência. Se eu não tiver uma resistência muito satisfatória desse material, ela vai romper. Né? Então está aqui a questão que veio abaixo, né? Naturalmente a estabilidade ficou comprometida. Isso está relacionado à concepção, à ideia do projeto em si e aspectos construtivos. Não está funcionando, não funcionou adequadamente. Né? Não teve capacidade de se manter estável. Então, na verdade, a temática barragem, em geral, já é uma demanda da indústria da construção pesada, de grandes empresas de terraplanagem. As barragens devem ser feitas por empresas especializadas do setor da terraplanagem. Devem ser obras de terraplanagem de boa qualidade, né? Porque o que vai garantir o sucesso em termos executivos é a questão da terraplanagem. Né? Então nós tivemos aqui um insucesso, né? A primeira lei de Fundão, um volume grande, porque você tem esse cenário de barragem, não é uma barragem que foi construída
criou um lago, uma sucessão de barragens com o passar do tempo, que vão se acumulando umas sobre as outras, e o lago aumentando a altura, não necessariamente na mesma velocidade, e os aterros novos, o chamado alteamento, não com a mesma qualidade da barragem anterior. Tá? Então, os riscos envolvidos, né, são esses três aqui. O fluxo, que é o principal, tudo está muito relacionado com a presença da água no meio do maciço. A questão de, eventualmente, um afundamento, ou resistência, ou tremor na terra, sismos. Né? No Brasil, nós não temos aí os sismos evidentes, né? Alguns países têm, mas enfim, então a instabilidade ela é causada por esses elementos aqui. Como que o processo se dá? Se nós tivermos uma alteração de tensão interna, se há uma alteração de tensão interna, as tensões iniciais deixam de atuar, aquelas do projeto, aquilo que foi teoricamente feita no papel, né? Se essas tensões, com o passar do tempo, modificam, nós vamos ter tensões maiores em alguns pontos do maciço, do solo, da estrutura. As tensões vão ser maiores, consequentemente vão haver deformações, afundamentos, a barragem pode inclinar um pouco, ela pode ter uma rotação, e nós vamos ter aí uma ruptura no fim. Enfim, tudo começa pela variação de esforço. Variação de esforço. Então, nós temos que controlar, e essa indústria, tanto lá da mineração, a indústria química, ou essas obras como Chapéu Luvas, eu fui lá visitar, tem lá piezômetros até hoje, instalados lá na 1950, estão lá até hoje, as pessoas leem, vão acompanhando, toda barragem tem que ter controle, né? Se nós não tivermos controle, esse líquido, nós vamos ter uma alteração daquilo que foi inicial e vai haver ruptura. Se nós tivermos ruptura, isso aí começa com um pontinho, uma erosão interna, começa em pequena proporção e toma uma proporção muito rápido e grande. O que eu quero chamar a atenção é que, na verdade, quando é uma barragem de reservatório, praticamente todo o líquido flui. Em termos de volume, o reservatório tem essa questão, esse impacto. O líquido praticamente todo vem abaixo. Quando nós temos rejeito, não necessariamente todo o volume que está dentro da barragem vai escoar. Porque o rejeito que está mais sólido, ele vai escorrer até um certo ponto, e aquele material que está mais fluido vai correr mais. Né? Lá, pelo que a gente vê nesses acidentes aí, a natureza do material era muito pastosa, muito em forma de lama e grande volume de lama. Mas não quer dizer que todo o volume que estava dentro do reservatório correu, não. Uma parte ficou lá, né? Mas você veja que já é suficiente para fazer um estrago grande. Então, o mapeamento da mancha de inundação é um assunto muito difícil de fazer, muito complicado. Por quê? O enchimento de um lago é algo simples, que você estabelece uma cota máxima de NA, você define onde vai, quais as fazendas, quais os sítios, né, que ali um reservatório novo vai ser, as pessoas vão ter a água inundando os seus terrenos. Quando há o esvaziamento do lago, já é muito mais complexo, porque qual que é o volume que vai sair, qual que é a velocidade, qual que é a viscosidade desse material, né? Então tem vários trabalhos aí, isso é uma temática que agora eu acho que vai desenvolver bastante, como fazer previsão de área de inundação, né? Tem até alguns trabalhos de probabilidade, áreas de inundação que vão ser atingidas, um trabalho aqui de colegas aqui, essa propagação da onda, é algo que não é muito fácil, né? Então, para essa ideia de risco, nós vamos ter que naturalmente trabalhar com mapeamento. O dam break aqui é uma ideia de você estudar a possibilidade da ruptura da barragem, fazer um mapeamento, previsão, e a partir desse mapeamento você gera uma série de documentos que são importantes para você gerenciar isso, né? Nós aqui estamos principalmente aqui fazendo uma relação com a questão do mapeamento, tá? Controle. Olha, eu estou com um problema de formatação. Controle de segurança para encerrar. O último tópico aqui que eu quero trazer para essa apresentação. Se eu quero falar em controle de segurança, se eu quero ter controle para eventuar, minimizar, né, eventualmente riscos, eu vou ter que lançar a mão da chamada instrumentação.
Instrumentação. Não tem como. Barragem tem que ser instrumentada. É igual uma cirurgia. Eu falo lá com os alunos. Você vai fazer uma cirurgia, você entra lá na mesa, vai ser operado. Você tem que ser instrumentado. Vai fazer uma cirurgia de tórax sem instrumentação cirúrgica? Difícil, né? Cortar, não sei o quê. Então você tem que medir pressão, você tem que controlar a oxigenação, você tem que controlar a glicose. Eu não conheço muito de instrumentação cirúrgica, não. Mas a instrumentação geotécnica, ela é algo semelhante que nós vamos estar aqui trabalhando para controlar. Então a própria barragem lá da Samarco, que foi as pessoas que questionaram o quê? O controle de segurança que vinha sendo feito. Por que chega a romper? Por que chega a romper? Faltou controle. E controle, se faz controle, tem que fazer. Como? Através de instrumentação geotécnica. Aqui é uma foto minha pessoal, né, arquivo pessoal da Barragem das Pedras. Aqui o início da obra, aqui um tubo aqui no meio da terra. O que é isso? É um local específico reservado para ter alguns instrumentos, instrumentação, instalação de instrumentos para medir. Medir o quê? Alguns parâmetros ao longo do tempo. Então, o principal parâmetro a ser medido pela instrumentação é a pressão da água nos vazios. Isso é o principal, isso é básico. Sabe aquelas coisas assim fundamentais? Barragens, seja de reservatório de água, seja de rejeitos. Rejeito mais sólido, rejeito líquido, rejeito em forma de lama qualquer. Tenho que ter controle para eu não ser surpreendido por desastre. Eu não posso ser surpreendido. Eu tenho que ter um controle prévio, diário, rotineiro. Obrigatório, isso é fundamental. As obras de terra em geral, túneis, obras de grande porte, escavações, né? Enfim, eu tenho que estar instrumentado. Então, aqui só uma ideia, né? Um dos principais instrumentos é o piezômetro e eu vou medir a pressão da água interna. Por quê? Se essa pressão de água interna, pressão da água que está nos vazios do solo, subir muito, eu tenho um comprometimento da resistência do solo. Se subir muito a pressão da água, que a gente chama de poropressão ou pressão neutra, a resistência fica comprometida. Então, eu vou ter como consequência uma ruptura. Então, essa coisa do piezômetro, eu não estou detalhando aqui, a gente pode desenvolver um curso mais detalhado, se houver interesse, lá a Câmara de Vereadores já nos acionou, enfim, eu estou à disposição para uma coisa mais detalhada, mas basicamente são tubos que são introduzidos nos terrenos, tubos de PVC, que entra a água lá na extremidade, a água sobe dentro do tubo, e eu meço qual que é a altura da água. As barragens, quando vão sendo construídas, essas de rejeito, então, quanto mais você vai subir na barragem, maior são as pressões com o passar do tempo. Tudo bem, até um certo ponto, tudo bem, não tem problema subir a pressão, desde que seja equivalente ao que eu já tenho em previsão. Agora, se subir mais do que está previsto, eu posso ter uma ruptura do material. Outros instrumentos é o inclinômetro, você medir se a barragem está tendo ali alguma movimentação de inclinação. Um outro instrumento é você medir se ela está afundando, sofrendo algum tipo de afundamento, a placa de recalque. Enfim, esses instrumentos, eles permitem você fazer esse acompanhamento. Então, para encerrar, se a gente pensar aqui no acidente recente, com uma repercussão muito grande, o que foi dito lá? Essas barragens, essa agora também, igualmente, né? As pessoas questionam muito esse processo construtivo extremamente agressivo, né? E a falta de controle. Controles, às vezes, não condizentes. Então, você não tem sucesso, né? Agora, o que se questiona muito é por que os resultados dos controles não vieram a favor do processo. Se você vê previamente, a instrumentação é isso, que nós estamos tendo ali alterações de esforços diferentes do permitido, já deveria ser tomado providências no sentido de alertar. Então, eu lembro que destaquei alguma coisa, né? As pessoas questionaram muito depois desse acidente em particular, o monitoramento não estava sendo feito adequadamente.
O lançamento de lama estava maior do que previsto. Então, olha só acontece um acidente numa situação dessa quando você também não faz o papel ali de quem está envolvido, talvez não tenha feito a sua parte, tá? A instrumentação é nossa aliada. Nós precisamos, em barragens, em obras de barragem, nós precisamos executá-las com sistemas de segurança. Sistemas de segurança em barragem chama-se instrumentação. As barragens precisam ser instrumentadas. Elas vão ser instaladas previamente durante a sua construção, no início da sua construção, determinados instrumentos, como piezômetros, inclinômetros, placas de recalque, e vai haver um monitoramento constante ao longo dos anos e da sua vida útil toda. Lá, quando termina a vida útil, também tem que haver algum tipo de controle. Nunca se abandona uma barragem, né? Uma barragem não é abandonada. Chapéu-luvas tem lá 60 anos, tal, não se abandona essas questões, tem que estar sempre olhando para ver se não tem um fator novo. Essas barragens de reservatório geralmente não tem muitas variações, mas as de rejeito, como eu comentei aqui, espero que tenha dado uma ideia, elas acabam ficando prejudicadas por conta dessa dinâmica de alteração, modificação, alteamento, mais um alteamento, o material está diferente, modificou, né? Então essa aqui é a questão. Temos aqui aplicar uma prova aqui para avaliar se todo mundo aprendeu. Só vou falar mais uma frase. Eu, se fosse aplicar uma prova aqui para os senhores, eu vou repetir uma que eu apliquei lá para a minha turma. Eu tirei a manchete aqui do jornal Folha de São Paulo. Manchete, na primeira página, barragem em Minas Gerais ficou 10 dias sem medição. Monitoramento falho resultou da falta de profissionais da Samarco em campo, diz a apuração da Polícia Federal. De acordo com a perícia, aumento da pressão no monitoramento provocou rompimento. Muitos aparelhos estavam instalados, 70 aparelhos estavam instalados, mas não se estava lendo, ficou um tempo sem ler. Ou então você tem que ler e interpretar também, porque se você lê e não interpreta, você não tem capacidade de interferir nesse processo de como a coisa está evoluindo. Desculpe aí, o tempo é curtinho, eu usei aqui 48 minutos, fiz aqui uma manobra, mas a ideia foi mesmo dar um panorama, alguns conceitos, né? É um assunto muito vasto, muito, né? Enfim, mas eu estou aí à disposição para a verdade, né? Também podemos estar conversando com mais detalhes. Mas aí, sobre a questão das perguntas, estou à disposição. Espaço para perguntas. Vamos por ordem. Você esclareceu a sua dúvida? Ok. Pode. Professor, eu queria te perguntar, ali na imagem que você mostrou, ficou muito claro a distância que tem da barragem para o refeitório, por exemplo, que foi atingido. Eu sei que é grande, mas ela também, quando rompe, se expande em grandes proporções. Será que você concorda comigo que ela poderia ser colocada mais ao lado? Isso tem algum erro naquilo ali? Não, com certeza, tem alguns erros, né? Por isso que chegou ao ponto que chegou. Na verdade, como está sendo discutido agora, tá uma beleza, a imprensa traz isso assim, né, dá uma aula, né? Não se deve fazer instalações, equipamentos, né, refeitórios, né, em áreas que vai haver, eventualmente, num caso de insucesso e desastre, que vai, é a mancha de inundação, não se deve. Então você vê um caso daquele, uma barragem de rejeito, alteada, e ali você tem ajusante de determinadas instalações, pátios, etc. Então é um equívoco. Agora, o que acontece, na verdade, é que você, às vezes, nessa área, você tem dificuldade de instalar esses elementos em outros pontos, né? Então a gente tem que conjugar isso. Na verdade, o que está muito claro é o seguinte: você tem que ter uma avaliação de qual que vai ser a mancha de inundação. Essa que é a questão. Existe uma questão de área e de altura também. E como eu comentei, não é uma operação muito simples. Então, às vezes, é melhor tirar, fazer fora, e você tratar essa área de risco com um fator de segurança, com uma folga. A gente não pode trabalhar isso muito ali no modelo matemático, com aquela previsão específica da área de influência, a mancha de inundação. Você tem que trabalhar com um fator de segurança, com uma folga muito grande, para poder ter uma margem. Porque, como eu comentei, os rejeitos eles são variáveis com o tempo. A natureza, a viscosidade, a concentração de sólido
e líquido é variável com o tempo, é mais um fator complicador. Bom, parabéns aí, né, pela sua explanação, foi ótima, excelente. E até já tirou a minha dúvida que eu tinha inicialmente, mas eu quero colocar aqui a questão porque outros especialistas têm uma visão diferente. Eu acredito que uma obra de engenharia foi muito bem respondida aqui pela sua explanação. Ela avisa antes. É uma obra de engenharia, Barragem é uma obra de engenharia, então ela avisa antes. E ficou muito claro na sua explanação, realmente avisa, só o pessoal ficar atento, ler os instrumentos, etc. Mas tem especialistas em barragem que dizem que a tal da liquefação, que vai lá num dia, no outro dia estourou a barragem. Eu queria essas considerações a respeito dessa colocação da liquefação, que é uma coisa que não tem jeito de medir e que acontece da noite para o dia, vamos dizer assim. E segundo, uma questão técnica, nos alteamentos a montante, como é que fica a questão da impermeabilização? Então, acho que são duas questões. Primeiro, a questão da liquefação. Ontem, preparando esse material, eu pensei em trazer esse conceito, mas esse conceito, no final, eu achei que não. É um assunto que está vindo agora, e vários especialistas, como você bem comentou, Jefferson, têm trazido essa questão. Não está claro que o processo foi de liquefação, mas enfim, eu vou fazer alguns comentários. Liquefação, para a gente entender assim, muito facilmente. Se você vai na praia, de repente você está ali na areia, a água vem, volta, a onda, né, passa, a areia fica saturada. Se você bater assim, de repente, bater com a mão, que é a tal da vibração, se você fizer assim, você já percebeu que a areia está saturada? Se você bate ela com um copo, ou na mão aqui, se eu faço um movimento, aquele efeito da areia estava numa situação e ela se desfaz, né? Ela se liquefaz, né? Na verdade, qual é o fenômeno? Você tem pressão ali, você tem água nos vazios, né? É bem verdade que esses sedimentos da mineração são muito granulares, como eu falei, sedimentos, areias. Então ele já tem, às vezes, tem uma geometria que é essa desfavorável, que é essa geometria com presença de areias finas, de geometria muito uniforme, tudo muito igualzinho, não tem grão grande e grão menor, tudo muito uniforme. Então, na presença da água, isso se desfaz. Agora, a liquefação, principalmente, ela é motivada por um processo de vibração. Por isso que a maioria dos especialistas não atribui, no primeiro momento, não se atribuiu a liquefação, porque não tem um processo associado de sismo, né? Países outros têm que analisar essa questão do sismo. Isso está em discussão. Eu, a princípio, não vejo, assim, aí a questão que você coloca também com muita competência, a questão é a seguinte, então se é sismo, eu também não tenho como prever, alguém fala que não, você tem um cenário de pressão, de saturação, que espera-se a liquefação. Então, eu não vou nessa linha de que não dá para se prever, né? Eu acho que é previsível dentro de um cenário de granometria desfavorável e de pressão, de saturação e pressão, porque a pressão neutra fica tão alta, a pressão da água que preenche os vazios fica tão alta, que a chamada tensão efetiva, que é aquela tensão no material sólido, fica muito baixa. É isso que faz a perda de resistência. É igual ao efeito de areia movediça, para quem conhece um pouquinho. Areia movediça, areia tal, firme, tem tanta água, tem tanta pressão que você pisa em cima, você afunda. Areia movediça. Perdeu a capacidade de suporte, perdeu a resistência, porque tem muita pressão. Moral da história, resumindo, situações em que eu tenho pressão de água nos vazios alta, já é uma condição de alerta, já é uma questão que deve ser tratada com devida atenção. O segundo ponto que você faz, impermeabilização. A questão dos alteamentos, enquanto você tem aqui, eu mostrei aqui a barragem das pedras, toda impermeabilizada, né? São técnicas que os órgãos ambientais que hoje em dia exigem. Na mineração, você geralmente não tem processos de impermeabilização, que seria um processo com uso de materiais
propileno, materiais da indústria, né, gelos sintéticos de impermeabilização. Então você não tem processo de impermeabilização. O que tem, às vezes, é pela dinâmica, a própria dinâmica de obra, né? Mas o que se tem, às vezes, são elementos de drenagem. E, às vezes, até o DHP, drenos subhorizontais, você conhece bem. Agora mesmo nessa discussão, um profissional defendendo que teria que ter introduzido drenos executados no local, ó, vamos executar drenos aqui para aliviar essas pressões da água que eu estou falando, né? O outro defende que não. Eu até acho complicado, porque se você tem lá uma pressão muito maior do que já estava prevista, aí você vem e faz um furo horizontal, a quantidade de água que vai entrar, aquilo ali vai, para você ter uma instabilização é muito complicado. Então, assim, na dinâmica da mineração, que leva aos alteamentos, a questão é ter melhor qualidade na construção do alteamento. Porque elementos de impermeabilização, drenagem, são muito mais complicados de serem introduzidos aqui, pela dinâmica da mineração. Agora, então a gente tem uma dificuldade, por um lado, desses elementos construtivos. E, por outro lado, é feito num sistema de alta produção, de alta elevação de cota. Às vezes você já tem uma cota estabelecida como máxima, aí o empreendedor lá, o interessado, quer aumentar a cota, fica sempre naquela coisa, pressionando inclusive profissionais da engenharia, né? De um novo estudo, para ver uma nova viabilidade, de um novo alteamento. Olha, tem hora que chega uma hora que você tem que, né? Nós profissionais, né? Um trabalho profissional tem que realmente considerar aquela condição de limite de cota de cristã. Você tem que ter vou até fazer uma brincadeira, essa coragem, né, de atribuir, essa cota máxima aqui não dá para, porque há um apelo, né, agora mesmo está se discutindo muito sobre isso, né, a pressão, né, nos profissionais envolvidos, né, aquela coisa, né, porque convém cada alteamento desse ganha um volume muito maior, né, muito maior de capacidade. Mas alguém? Eu só pedi um esclarecimento do senhor, está falando de pressões, etc e tal, e a gente sabe que a descomissionamento, desativação são termos, não sei se são similares ou diferentes. Se eu pudesse falar em linha geral, que seria um descomissionamento, já que esse é um projeto técnico, pode ser algo até perigoso. As barragens, como eu falei, elas vão sendo operadas, né, na expectativa de chegar a uma situação final condizente com aquilo que foi projetado. E projetado inicialmente, uma concepção de projeto, que se propôs ali a fazer uma sequência, né? Os alteamentos talvez já previsto num primeiro momento até uma cota limite, essa coisa toda. Como eu acabei de comentar, em muitas situações, durante o processo, o cenário se modifica por essas novas avaliações, uma nova avaliação para um novo alteamento. Então, existem várias situações que estão extremamente desconfiguradas daquela proposta, desconfigurando totalmente a própria concepção geométrica, às vezes, a própria altura limite. Então, esses lagos, eles ficam assim extremamente altos, né? E essas instrumentações mostram, às vezes, que esses níveis de pressão estão extremamente elevados. Então, essa política que está sendo colocada hoje, assim, que você está trazendo, né? Hoje em dia as pessoas estão colocando isso, o exemplo da Vale, né, que aconteceu, o próprio presidente vai na televisão e fala que vai proceder assim, na verdade é um reconhecimento, baseado nesses dados de campo, que a situação está bastante crítica, que está extremamente diferente daquela concebida. Então a ideia agora é de alívio de pressão, eliminação, bombeamento desses líquidos sobrenadantes, né? E esgotamento da vida útil mesmo, considerar elas não mais propícias em condição de receber novos resíduos. Então na verdade, a atividade que caminha para a finalização dela. Então, os procedimentos que você até comentou perigosos, tem que ter uma atenção, porque é você tirar líquido, você eventualmente fazer algum ajuste de geometria, descondicionar, é você trazer para uma condição que você vai finalizar, dar como encerrada, vamos dizer assim, no português simples,
mas considerar que não mais deve ser utilizado. É o que está sendo colocado por vários empreendedores que não têm mais, agora, dentro desse cenário, né, só agora, né, vai se definitivamente considerar aquela atividade encerrada. E aí há de se fazer um projeto, né, que vai prever como fazer essa finalização e esse encerramento de atividade. Convidamos a professora Gislaine para fazer a entrega do certificado ao palestrante pela excelente palestra e esclarecimento de dúvidas, que muitos, se tiverem mais dúvidas, né, poderão deixar anotados com o e-mail que a gente repassa então ao professor para esclarecimento. Obrigada. Fazer um agradecimento aqui, formalmente aqui, pela apresentação, pela dedicação em trazer esse material para nós e complementar também mais um material que a gente agrega ao nosso curso de mapeamento em função da temática, claro, e que a gente também já começou os trabalhos conforme o professor Jordão iniciou a apresentação com as delimitações, então assim, né, desses barramentos e tudo, então trazendo essa informação a mais para o nosso curso, porque a gente vai ter esse trabalho complementar aí, identificando as áreas, né, dentro do mapeamento das áreas de risco, as barragens também vão ser das informações que a gente vai agregar.